Oi, gente! Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a identificação de um problema utilizando o diagrama de Ishikawa e a ferramenta 5W2H. O problema identificado é um problema pessoal, que são os péssimos hábitos que adquiri na quarentena, especificamente a má alimentação e a falta de exercícios físicos durante esse tempo em casa. Eu, particularmente, pude perceber uma grande diferença nos meus hábitos alimentares e na minha prática de exercícios físicos durante a quarentena. Por mais que eu não tivesse uma dieta rigorosa e nenhuma constante prática de exercícios físicos. Primeiro, para a identificação do problema, eu utilizei o diagrama de Ishikawa, ou espinha de peixe, por conta do seu formato. E esse foi o diagrama que eu fiz com base no problema de péssimos hábitos na quarentena. Primeiro, foi analisado o método, que seria a quarentena afetar a dieta, principalmente por conta da ansiedade e ter mais alimentos disponíveis em casa, e que também o isolamento reduz o nível das atividades físicas, por você estar em casa, ter mais entretenimento à sua disposição. Depois, analisamos a mão de obra, ou a falta dela. A falta de um nutricionista para adequar um cardápio e fazer uma dieta específica de acordo com as necessidades do nutriente. E de um cozinheiro que faça a sua comida e que você não perca tempo fazendo. Já que um dos grandes fatores para não se cozinhar uma comida saudável seria a falta de tempo e de disposição para cozinhar. Então, muitas pessoas acabam preferindo comer um fast food, pedir delivery, comer um salgadinho. Outro ponto analisado é as máquinas, ou a falta dos equipamentos adequados em casa para se praticar tanto um exercício, que por conta da pandemia houve o fechamento das academias, que muita gente frequentava, e em casa não tem os equipamentos, como as bicicletas ergonômicas, ou as esteiras, os pesos, e simplesmente por estarem em casa e não terem os equipamentos adequados, deixaram de fazer os exercícios. E também nas ferramentas de cozinha, que auxiliariam no preparo mais rápido do alimento. Com relação às medidas, não há um tempo certo, nem uma rotina, nem cardápio para se basear. E com relação ao meio ambiente, o espaço, ele não é muito adequado, principalmente pela casa ser pequena ou não ter um jardim, um quintal para praticar um exercício físico, uma corrida, não ter um espaço para fazer um alongamento melhor. E com relação aos materiais disponíveis, muitas pessoas acabaram optando pelos materiais improvisados, né? Como cabos de vassoura e garrafas com água na ponta, o que causa muitos acidentes, porque elas não são 100% seguras, e os poucos utensílios para cozinhar. Agora, vamos para a ferramenta 5W2H, que é para auxiliar na resolução dos problemas identificados no diagrama. Aqui se utiliza dos 5 Ws, what, why, where, when, who, e dos 2 Hs, how e how much, para solucionar os problemas. E essa é a tabela que eu fiz com relação às alimentações e os exercícios. Em primeiro, what, o que? Que seria melhorar a alimentação em casa e diminuir a ingestão de gorduras e dos excessos que a gente ingere por estar o tempo todo em casa e com os alimentos disponíveis. Nos exercícios, seria passar a fazer os exercícios físicos mesmo estando em casa, seja correndo na rua ou realizando um yoga, uns exercícios de alongamento. Why? Por quê? Em alimentação. Os alimentos ricos em vitaminas e minerais auxiliam o organismo a se manter mais disposto para realizar as tarefas do dia a dia. E nos exercícios, é porque eles ajudam na prevenção de prejuízo pelo comportamento sedentário, em que é uma das grandes preocupações durante essa quarentena. Where? Onde? Em casa mesmo. A intenção é que se mude a rotina para que ela melhore estando em casa. Na questão da alimentação,
seria para que você realizasse as suas refeições cozinhando em casa mesmo, ao invés de pedir um delivery. E a questão dos exercícios seria para realizá-los em casa, sendo um yoga, uns exercícios de ginástica, de alongamentos, e na rua, para a realização de caminhadas, andar de bicicleta, ir até o mercado e fazer pequenos exercícios ao invés de se manter parado. When? Quando? A intenção não é somente fazer os exercícios durante a quarentena, durante o período em que se está em casa, mas sim levar para a rotina de todos os dias, mesmo quando ela voltar ao normal, voltar às aulas, voltar ao trabalho, e sim continuar. Não tem uma data para término. Porém, sempre priorizar a dieta durante a semana para que não fique muito maçante de você não poder nunca comer alguma coisa que não seja tão saudável. E para os exercícios, a rotina de exercícios mesmo, ela deve ser encaixada nas suas obrigações diárias. Seja você tem aula de manhã, encaixe no seu período livre à tarde. Ou se tem aula, trabalho de tarde, encaixe no período da manhã, de noite, no que melhor for adequado. Who? Quem? As pessoas responsáveis pela própria alimentação, né, é o indivíduo, tanto pelo preparo quanto por se policiar para comer o necessário e não exagerar. Mas também pode-se recorrer a um especialista, um nutricionista, na ajuda do preparo do cardápio e numa dieta mais adequada. Já os exercícios, a intenção é que a própria pessoa elabore e os realize mesmo. How? Como? Na alimentação, o recomendado é que se crie um cardápio, seja da semana, do mês, como melhor for, e cozinhe e congele. Isso ajuda muito no tempo, na gestão do tempo. Além de planejar melhor as compras e sempre evitar aqueles alimentos ultraprocessados. Já nos exercícios, o ideal é adotar uma rotina de exercícios e fazer pequenas caminhadas, pequenos exercícios, subir escadas durante o dia, ao invés de se manter parado. E por último, how much? Quanto vai custar? Com relação à alimentação, os gastos não devem passar dos alimentos, da própria compra para fazer a refeição. O que você já gastaria, só priorizando outros alimentos. Porém, caso seja necessário ou requerível, pode ter o possível acréscimo no valor da consulta de um especialista, de um nutricionista, no auxílio da dieta. E com os exercícios, a intenção mesmo é que não tenha nenhum gasto e que a rotina seja preparada justamente pelo indivíduo e realizada por ele, sem gasto extra nenhum. E essa foi a minha identificação do problema de péssimos hábitos na quarentena, da alimentação e dos exercícios físicos para a aula da administração da produção e serviços.